Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa nos envolver mais uma vez, que os nossos benfeitores possam entrar em nossos lares, trazendo a paz e a harmonia que tanto necessitamos. Nós agradecemos a prece feita pela nossa irmã e que Deus nos ajude na compreensão do estudo dessa noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos dar continuidade no capítulo 24. Nós estamos falando sobre não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Nosso estudo dessa noite vai ser somente do item 6. Então nós vamos à leitura primeiro e depois nós vamos tentar entender, né, o que está escrito, tentar entender o contexto. Então, vamos lá, vamos à leitura. Pergunta-se: que benefícios o povo poderia obter de todas essas parábolas, cujo sentido permanecia oculto para ele? Observa-se que Jesus só se exprimia com parábolas sobre as partes de alguma forma abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa para a salvação, tudo o que ele disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem dúvidas. E assim devia ser, porque era uma regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder segui-la. Isso era o essencial para a multidão ignorante, a qual Jesus se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Então, meus irmãos, se nós formos pesquisar, nós veremos que essa forma de passar o ensinamento através de parábolas, isso já era uma tradição dos gregos, né? Uma tradição hebraica também. Então Jesus, ele não queria trazer uma nova forma de passar os ensinamentos. Ele respeitava os costumes, as tradições, sempre fez questão de respeitar os costumes e as tradições, né, do povo hebreu, dos judeus, e ele queria trazer a doutrina, né, de uma forma, numa linguagem que já era habitual para o povo, né, ouvir. E as parábolas, elas têm uma linguagem conotativa. Elas dão margem para que você, né, com a figura de linguagem que é usada, com as metáforas, com os símbolos, elas dão margem para que você possa utilizar da sua imaginação, ouvindo aquela história, aquela parábola, né? Você, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual, de acordo com os conhecimentos que você tem, você utiliza a sua imaginação para ouvir. Assim é em tudo que a gente ouve. Quando a gente ouve uma história, quando a gente lê um livro, quando a gente recebe uma mensagem, né, através da mediunidade, nós sempre imaginamos, né, aquela imagem, aquela mensagem, aquilo que a gente lê, a gente cria na nossa mente uma imagem para aquilo que está sendo passado para a gente. E Jesus falava por parábolas, era uma linguagem que para o povo da época era muito difícil de ser entendida, apesar dele ter a preocupação de usar sempre símbolos, né, do cotidiano, né, situações assim que fossem ali normais, do convívio da época, linguagem que o povo pudesse fazer comparações e entender mais ou menos o que ele queria dizer, mas sempre ele deixava, né, de forma implícita,
né, a mensagem verdadeira, porque o povo não estava preparado ainda para ouvir realmente a verdadeira mensagem que tinha por trás daquilo. Vocês imaginam um povo que vive numa época, né, que sempre teve a tradição de seguir os mandamentos, né, que é olho por olho, né, aqueles mandamentos, olho por olho, dente por dente, se sua mão é motivo de escândalo, cortai-a, apedrejai, aqueles ensinamentos bem ainda próprios para o povo, para o desenvolvimento do povo naquela época. Jesus estava trazendo uma mensagem diferente, de dar a outra face, de perdoar aquele que vos fere. Então ele não podia simplesmente chegar e trazer essa mensagem assim, de forma aberta, porque o povo não iria entender e iria ficar assim espantadíssimo. Que absurdo é esse? Como é que eu vou dar outra face a alguém que me machucou? Como é que eu vou perdoar alguém que me magoou? Né? Como é que eu não vou responder com a mesma moeda aquele que causou mal a mim, a meu familiar? Era essa preocupação de Jesus a trazer na parábola alguns ensinamentos ainda bem implícitos, de forma que o povo não pudesse compreender. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia de forma bem clara, sem ambiguidade nenhuma, o ensinamento primordial, né? Que é a caridade e a humildade, porque esses ensinamentos, eles independem de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento social. Qualquer pessoa é capaz de doar-se, de fazer caridade. Qualquer pessoa pode ser humilde, humilde no sentido de respeitar o outro, de não se sobrepor ao outro, de respeitar a colocação do outro, a vida do outro, respeitando a forma como as pessoas vivem, a religião que as pessoas têm. Entendeu? Isso é ser humilde, é calar-se, é saber ficar calado no momento necessário, é saber se colocar no momento em que realmente se deve colocar, fazer caridade, doar aquilo que você tem, nem que seja através de uma prece, de uma palavra. Isso qualquer pessoa, não precisa ter um intelecto muito desenvolvido para fazer essas doações. Então nisso ele era bem claro, ele procurava deixar bem claro, mas ele não passava totalmente a sua mensagem, não deixava explícita totalmente a doutrina que ele estava trazendo, não é? Então esse é o primeiro trecho, né, desse item que nós tentamos aqui abordar mais ou menos de forma que fique compreensível, né, para a gente poder entender por que ele falava por parábolas. Ele que dizia que a candeia deveria ficar sob o velador para que iluminasse a todos, como é que ele então se coloca dessa forma, ocultando algumas coisas? Por que que numa hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra? Não é isso. Apenas ele não ocultava, ele reservava alguns ensinamentos para o futuro, para que quando o povo estivesse realmente em condições de entender aquilo, aquilo seria lido de forma que o povo conseguiria entender, né? As coisas são passadas gradativamente. A mensagem era passada gradativamente. Ele trazia o contexto, né? Trazia o texto, mas do contexto ele era sendo observado durante toda a caminhada, né, do espírito, de acordo com o desenvolvimento espiritual, intelectual e moral de cada um. Até hoje é assim. Então, essa é o primeiro parágrafo, né, a primeira parte desse item 6. Nós vamos agora à outra parte. Bem, então vamos lá. O segundo trecho diz o seguinte: sobre as outras questões, apenas para os seus discípulos, desenvolvia o seu pensamento,
porque sendo eles mais avançados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nas verdades mais abstratas. Essa é a razão por que lhes disse: aqueles que já têm, ainda mais será dado. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, Jesus falou de modo superficial sobre muitos pontos, cuja compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza que fizeram com que se compreendesse o seu verdadeiro significado. Então aqui nós vamos pensar o seguinte, né? Vamos tentar entender quem eram, né, os discípulos de Jesus, né? Os apóstolos que ele convidou. Se ele convidou esses 12 apóstolos, eram homens comuns também, homens do povo, ninguém tinha posição de destaque. Por que ele convidou esses 12? Qual era a diferença dele para todos aqueles que estavam reunidos ali ouvindo aquelas parábolas? O que eles tinham de diferente? A gente tem que entender que Jesus era um espírito, é um espírito superior. É um espírito que tem uma visão quintessenciada. Ele tem uma dupla vista, ele vê através da alma. Então, ele já foi direto, quando ele fazia o chamamento, quando ele chama Felipe, quando ele chama André, quando ele vai chamando e imediatamente eles vão abandonando aquilo que está sendo feito, até Mateus, né? Que era o cobrador de impostos, imediatamente abandona aquilo que está fazendo e segue-o. Porque era uma coisa assim, como se fosse uma coisa assim, sabe? Que busca, que te puxa e você vai, porque você já veio com aquela missão. Aqui. Ele chamava porque ele já sabia, esses são os meus apóstolos. Chama e eles já iam. Então isso a gente consegue entender. Por que somente para os apóstolos, né, ele falava de forma mais aberta sobre aquelas parábolas que eram difíceis de ser interpretadas? Que os apóstolos perguntavam a ele: por que, mestre, que fala por parábolas para eles? E Jesus dizia: eles ainda não estão em condições de entender, mas vocês já estão prontos, vocês já têm uma intelectualidade, uma moralidade mais desenvolvida, já têm condições de entender aquilo que eu preciso passar. E passava para eles um conhecimento maior daquela mesma parábola que foi passada para todos lá. Mas eles os chamava, os recolhia e abria mais, né, a compreensão daquilo que ele estava passando ali da doutrina. Mas, mesmo para eles, ele deixava oculto algumas coisas. Sempre com a intenção de não ocultar. Vamos esquecer essa palavra ocultar. Ele reservava. Porque isso seria passado gradativamente. A gente vê aí, né, ao longo dos anos, dos tempos, né, as civilizações, né, que foram passando pela Terra, as mudanças que foram tendo, e aí vem Jesus e traz essa nova doutrina, e mesmo durante tantos e tantos anos, como foi difícil de se entender essa mensagem. Quantas guerras houve, quantas separações, por uma mensagem que veio para trazer a paz. Quantas dissensões, quantas separações houveram, quantas guerras houveram por causa dessa mensagem muito mal compreendida ainda. Mas olha só, meus irmãos, que maravilha. Nós vivemos uma época de ouro, porque hoje em dia todas as religiões entendem o Evangelho de Jesus como uma coisa que veio para o bem. Todos compreendem as parábolas de Jesus e as interpretam de forma positiva.
de forma a engrandecer o espírito. Não importa a interpretação que cada religião tem, mas todas elas, em comum, todas elas, são sempre interpretações para o bem, que elevam a alma, que inspiram o espírito a seguir adiante, a se desenvolver, a se enriquecer, a buscar melhorar-se moralmente. E como diz aqui no texto, aqueles que já têm, ainda mais será dado. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que busca o conhecimento, aquele que busca se desenvolver, aquele que faz o esforço próprio para buscar desenvolver-se interiormente, desenvolver as suas virtudes, né? Ocultar, calar os seus vícios, os seus defeitos e procurar buscar a todo custo desenvolver as suas virtudes, porque todos nós temos essas virtudes, nós somos luzes, nós somos candeias vivas. Honório Abreu, tem uma palestra de Honório Abreu, que ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz que nós somos luzes, né? Nós fomos criados espíritos iluminados, que à medida que a gente foi descendo para poder penetrar os reinos, né? E irmos o espírito ir desenvolvendo passo a passo nos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, que à medida que o homem ia se desenvolvendo, ele veio, essa luz foi se apagando e foi novamente, o homem foi desenvolvendo, acendendo essas luzes novamente, à medida que ele ia passando por esses reinos. Porque nós precisávamos passar pelas experiências, mérito próprio. O espírito precisa desenvolver em si a essência, né, dessa luz. Ser essa luz. Não ter, ser essa luz. É muito interessante essa palestra de Honório Abreu, que ele explica sobre isso. Então aqui nós entendemos quando ele fala aqueles que têm ainda mais será dado, porque quando nós atingimos uma certa compreensão, um certo desenvolvimento moral, nós naturalmente vivenciamos as experiências e as dificuldades mais tranquilamente, de forma mais harmoniosa, mais resignados. Ao passo que aquele que se nega a conhecer as verdades, que se nega a buscar a sua autotransformação, que não quer mudar, que insiste em ser o que é, porque eu sou assim, você é assim sempre, essas pessoas que pouco têm, mais lhes é tirado. Porque eles vão perdendo cada vez mais as oportunidades que estão ao nosso dispor, né? Nós vivemos num planeta que é uma candeia viva. Nós somos as luzes dessa candeia. Nós temos que ir acendendo para poder iluminar o planeta inteiro. Essa é a intenção de Jesus ao falar dessa parábola, que nós precisamos desenvolver em nós, né, essa luz, deixar que essa luz vá se acendendo e que nós devemos ser candeias vivas, devemos espalhar, devemos passar adiante aquilo que nós sabemos, aquilo que nós descobrimos, aquilo que nos trouxe conforto, que nos trouxe uma verdade, que facilita a nossa compreensão, nós não podemos ocultar, guardar para nós, porque nós temos esse hábito. Ah, não vou passar isso adiante, não, porque aí eu vou, assim, eu me coloco como superior àquela pessoa, porque eu sei mais do que ela. Não, não é para ser assim. É para a gente passar adiante tudo que a gente sabe. Se você descobriu algo que te fez bem, passe adiante. Passe adiante. É isso que ele fala. Não guarde para si. Não oculte. Entendeu? E nem faça reservas, não. É para você passar adiante. Quem tinha condições de fazer reserva era Jesus. Nós não temos, não. Nós temos que passar adiante. Então, meus irmãos, para
finalizar esse nosso estudo, eu vou ler um trechinho aqui de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Eu vou ler um trechinho só da mensagem que eu achei muito interessante, só o trechinho final porque a gente já está com o tempo esgotando. Então eu vou ler o trechinho final, o parágrafo final dessa mensagem dele. Ele fala assim: saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então, meus irmãos, que nós realmente consigamos acender essa luz em nós e nos tornarmos essas pequenas candeias dentro dessa imensa candeia que é o nosso planeta de provas e expiações, e que, conforme for se iluminando, se tornará realmente um planeta de regeneração. E se Deus quiser, nós estaremos nesse planeta aqui como espíritos que vieram para a regeneração, para consertar aquilo que nós ocultamos, né, nas outras encarnações. Então, meus irmãos, vamos à nossa prece, que Deus abençoe nossos lares. Vamos fechar nossos olhos e entregar nossos pensamentos ao nosso Pai. Graças a Deus. E assim, Jesus, Mestre querido, nós agradecemos, Senhor, pelos maravilhosos ensinamentos que nos trazem através do Teu Evangelho. Que possam, Senhor, iluminar sempre o nosso caminho, essas luzes, essas palavras, essas parábolas maravilhosas. Que possamos, Senhor, desenvolvermos nossas habilidades, nossa moral, nossa intelectualidade, para que possamos entendê-la, Senhor, e passarmos adiante tudo o que conseguimos compreender dos Teus ensinamentos. Que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos inspirando, nos intuindo, e que possamos, Senhor, a cada dia agradecer por tudo que recebemos. Mas pedimos-te ainda, Senhor, esteja conosco, agora e sempre, abençoando-nos, protegendo-nos e enviando-nos a Tua luz, o Teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, e até um próximo encontro, se Deus permitir. Graças a Deus.